Diz assim a palavra do Senhor: pareceu bem a Dario nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino, e acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhe dessem conta lhe dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se destacou entre os superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava em nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo algum, falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro, nem falta nele. Esses homens disseram: nunca encontraremos motivo algum contra Daniel, a menos que o procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então, os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os superiores do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real, de que, por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, agora emite o decreto e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei Dario assinou o edital do decreto. Quando Daniel soube que o rei estava assinado, que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Então, aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim foram à presença do rei e lhe perguntaram sobre o decreto real. Ó rei, acaso não assinaste um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? Ó rei, e o rei respondeu: certamente o decretei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: ó rei, esse Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinaste. Ao contrário, faz a sua oração 3 vezes por dia. Ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel e esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, fica sabendo que é lei dos medos e persas que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabelecer pode ser mudado. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves, continuamente te livrará. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Depois o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música, e o rei perdeu o sono. Ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Quando chegou à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, acaso o teu Deus, a quem serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? E então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não fizeram mal algum, porque foi achada inocência em mim diante dele. E também diante de ti não cometi delito algum, ó rei. Então o rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não acharam ferimento algum nele, porque havia confiado em seu Deus. E por ordem do rei,
Os homens que haviam acusado Daniel foram trazidos e lançados na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Promulgo um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído, e seu domínio durará para sempre. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E esse Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta. Que história fascinante, não é? Verdade? Você já imaginou por um segundo, né, esse relato histórico? Você já imaginou por um segundo isso acontecendo ali, diante dos seus olhos? Você vendo esse fato? Ou você, talvez, como um dos exilados na Babilônia, ou alguns dos remanescentes ainda em Jerusalém, pegando esse relato ali, que a gente chama de ouvinte original, que são as pessoas que pegam um livro pela primeira vez, que vão receber esse livro e que vão ler. As primeiras pessoas foram os exilados na Babilônia, mas depois disso, o remanescente em Israel também tomou conhecimento desse relato de Daniel. Imagina essas pessoas pegando essa história e lendo. Imagina, um homem foi lançado numa cova cheia de leões. E o mais extraordinário de tudo, esse homem sobreviveu. Como explicar tamanho milagre? Como explicar essa façanha? Como? Bom, Deus o havia livrado. Deus o havia livrado. Agora, quando a gente pensa nesse relato, a gente precisa também pensar no propósito desse relato, no propósito dessa passagem, né? Na verdade do livro, mas falando especificamente dessa passagem, e no que essa passagem tem a dizer a esses homens que a gente chama de ouvinte original, que são essas pessoas, né, os primeiros a ter acesso a esse escrito bíblico, antes da gente começar a trazer para os nossos dias. Então, a gente precisa pensar o seguinte: o que é que havia acontecido com o povo de Israel? O povo de Israel havia sido atacado pelo Império Babilônico. Os judeus de Judá e Jerusalém, os nobres, haviam sido levados cativos, o exército havia sido destruído, as muralhas haviam sido destruídas, o templo havia sido destruído, as portas queimadas, e os cativos haviam sido levados para a Babilônia para servir aos reis da Babilônia, ao Império da Babilônia, como escravos. Daniel é um desses homens. Estamos juntos até aqui, amém? Agora, por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu toda a destruição em Judá e Jerusalém? Deus permitiu toda aquela destruição, e antes disso a gente vê, quando a gente vai ler os profetas, né? Por exemplo, Jeremias, muitas vezes Deus falou por intermédio dos seus profetas, na verdade desde Abacuque, para a gente ser mais, respeitar mais a ordem cronológica, desde Abacuque, Deus já havia dito que do norte enviaria destruição sobre o seu povo. Por quê? Por causa dos pecados de Israel. Por causa dos pecados, porque Israel havia abandonado o Senhor. Havia passado a adorar outros deuses, havia se curvado às estátuas. Havia levantado em cada lugar alto de Israel, dos territórios de Israel, um altar e um poste ídolo para adorar. A nação de Israel havia se prostituído. Quando eu falo prostituído, não pense necessariamente na questão do sexo. Não estou falando só disso. É claro que no meio da adoração a outros deuses, haviam práticas sexuais como parte de cultos pagãos. Mas eu não estou falando da questão sexual. Eu estou falando que Israel havia se prostituído no sentido de que eles eram um povo que tinha uma aliança com Deus e haviam adulterado essa aliança adorando outros deuses. Então, por inúmeras vezes, os profetas falaram: vocês abandonaram o Senhor, vocês se voltaram aos ídolos, vocês fazem tudo que é mal, vocês praticam a injustiça, a minha lei não é obedecida, vocês não atendem ao pobre, vocês não atendem ao estrangeiro, vocês não cuidam das viúvas, dos órfãos, e é por isso que a ira do Senhor se acendeu.
Então, desde o profeta Abacuque, Deus havia deixado claro: eu vou celebrar justiça sobre Israel. Vou celebrar justiça sobre Judá e Jerusalém. E diversas vezes os profetas gritaram e clamaram, principalmente Jeremias, para que o povo então se arrependesse dos seus pecados, para que o povo se voltasse a Deus, para que o povo abandonasse os erros que eles haviam cometido, os falsos deuses que eles passaram a adorar e se voltassem ao Senhor. Mas ainda assim o povo de Israel não deu ouvidos aos seus profetas. Isaías profetizou, Abacuque profetizou, Jeremias profetizou. E eles não deram ouvidos. Então Deus celebrou sua justiça. Deus celebra a sua justiça de tal maneira que eu vou resumir, para a gente não tomar muito tempo nesse momento, e também porque é uma história bem pesada, né? Algumas crianças no nosso meio. Mas aqueles que não foram mortos pela espada morreram de fome ou praga dentro da cidade. Ao ponto de que mães tiveram que se alimentar dos seus recém-nascidos. Olha o tamanho. Não dá para a gente ficar explorando esse assunto. Já deu para entender como é que isso foi terrível, né? Amém? Então a gente pode avançar. Foi algo terrível que o Senhor permitiu. A nação ficou devastada, porque Deus havia determinado sua justiça, chamou o povo ao arrependimento, o povo não se arrependeu, então Deus celebra a sua justiça, e no que Deus celebra a sua justiça, muitos desses exilados vão para a Babilônia. Um desses homens é Daniel. Agora você sabe quem é esse homem. E agora você sabe por que esse homem judeu está lá. Sim? Estamos juntos? Estou construindo um raciocínio, vamos juntos. Agora, esse homem, então, está orando ao Senhor constantemente. A gente vai falar por que ele está orando. Esse texto especificamente não fala isso, mas a gente vai ler um outro que vai dizer por que ele está orando. Mas esse homem está orando com insistência. E aí vem um decreto, e o decreto determina que ele não ore. Para pensar nisso. Que mal faria o homem orar a Deus? Aparentemente nenhum, não é? Só que tem uma armadilha aqui. Essa armadilha é a seguinte: esses homens, esses 120 sátrapas, eles estão bolando essa estratégia, né, nos primeiros versículos, aqui, nos primeiros 4 versículos, eles bolam essa estratégia, porque Daniel é um homem justo, é um homem íntegro. E esses homens que têm o poder, que estão governando a Babilônia a serviço do rei Dario, é claro que eles desejam governar de forma desonesta. É claro que eles desejam se aproveitar do poder para ganhos pessoais. É claro, é óbvio. Desde que o mundo é um mundo, né? Nesse mundo caído, aqueles que têm o poder, muitas vezes se valem do poder para ganhos pessoais. E é isso que esses homens querem. Só que tem uma pedra no sapato. Um homem que é íntegro e reto diante do Senhor. Como a gente faz, então, para tirar esse homem do nosso caminho? Deu para entender? Como é que a gente faz? Bom, a gente não tem o que falar do trabalho dele. Então, primeiro investigam a vida de Daniel e falam, ó, no serviço dele não tem erro não, tá bacana, ele está agindo certo. O que a gente pode fazer? A gente cria uma lei doida aí. A gente cria uma lei, a lei é a seguinte: não pode pedir a ninguém por 30 dias. Eu não sei por que o rei assinou aquele negócio, sinceramente falando, né? O texto não diz, a gente se cala. Onde o texto não fala, a gente se cala. Mas a única coisa que a gente pode presumir é pela própria vaidade do rei de dizer assim, não, só vão pedir a mim, né? Só vão pedir a mim. Só que agora você diz assim, bom, então Daniel, em nome de preservar a própria vida, diante do perigo de morrer, o que ele vai fazer? Não vai orar, não é assim? Ou então ele pode até orar, mas ele vai fechar a janela. Agora ele vai fechar, botar uma cortina, vai se esconder e ele vai orar escondido. Ou então ele vai sair para algum outro lugar escondido e vai orar lá também. Mas Daniel é um homem de coragem. E tem também uma outra questão que eu não vou tratar agora, mas vamos ficar na coragem nesse primeiro momento. Daniel é um homem de coragem temente ao Senhor. E um homem que teme ao Senhor não precisa ter medo de homem algum. Ele teme ao Senhor, então ele vai orar com a janela aberta mesmo, ache ruim quem quiser. Diante de um perigo mortal, Daniel tem uma escolha, e essa escolha para Daniel é muito clara. Escute, preste bem atenção.
A escolha é a seguinte: ou eu oro e há a possibilidade de que eu morra por causa disso, ou eu não oro e aí eu já morri. Deu para entender o que eu quero dizer? Porque o distanciamento daquele que é o autor da vida, isso sim é morte. Morte não é só a falência do corpo. Morte é quando eu e você nos distanciamos daquele que é o autor da vida. Então, para Daniel, esse tipo de morte é muito pior. Então, ele vai fazer uma escolha e para ele é muito fácil. Eu vou orar. Daniel, em outras palavras, está dizendo para mim e para você: eu prefiro orar e morrer do que viver sem a presença de Deus. É isso que Daniel está dizendo para mim, para você e para os leitores daquela época também. É melhor a gente orar e morrer orando do que a gente passar a viver essa vida, ainda que no luxo, no governo, entre os 3 maiores do palácio, repleto de regalias e de oportunidades únicas que alguém possa sonhar, no maior império daquela época histórica. Esse homem prefere morrer do que desfrutar de toda aquela regalia sem a presença de Deus. Esse é o tipo de homem que Daniel é. Esse é o tipo de homem que Daniel é, e é o tipo de homem que nós também deveríamos ser. Homens cuja paixão e o amor pelo Senhor é tão grande que estão dispostos a trocar a própria vida pela presença do Senhor. Pelo desejo de conhecer o Senhor e de fazer a sua vontade, pelo desejo de que o Senhor manifeste o seu desejo em nós. Pense um pouco, irmãos. Daniel está diante de um dilema entre trocar a própria vida. Entre trocar a própria vida. Eu vim para a igreja hoje falando, não vou pegar tão pesado assim com os irmãos, mas eu preciso te falar. Quantas vezes nós trocamos a presença do Senhor por coisas até muito menores do que Daniel tinha, como oportunidades, como regalias, como privilégios, como uma situação totalmente favorável do ponto de vista humano. Ele fala assim, eu não quero isso se não for para passar a vida na presença do Senhor. Então eu estou disposto a morrer. A gente muitas vezes não está disposto a vir para a igreja se estiver chovendo. Que dirá em risco de vida. De morte, aliás, de vida ninguém corre risco, né? De viver ninguém corre risco, mas de morrer. Diante do risco de morte. Opa, não, espera aí, vou orar em outro lugar. 30 dias eu consigo ficar sem orar, pô. Já fiquei sem orar 6 meses. Já fiquei sem orar 1 ano. Consigo ficar 30 dias sem orar? Para Daniel, não. Não há tempo para perder. Daniel quer a presença do Senhor. Daniel deseja a presença do Senhor. Daniel tem fome de Deus, ele tem sede de Deus. Ele quer ver Deus realizar a sua vontade. Eu vou falar disso, vou te explicar isso. Ele quer ver Deus realizar a sua vontade. Então ele está tão apegado a isso que ele não quer abrir mão disso. Agora tem um outro detalhe também. Quando esse texto chega na mão dos exilados na Babilônia através desse decreto, é um negócio fenomenal de se pensar. Porque olha só, como é que o texto começa? Algumas perguntas básicas. Como é que o texto começa? A emissão de um decreto. Como é que o texto termina? Verso 26. Um decreto, certo? O texto começa com a promulgação de um decreto. Não pode orar. Termina com a promulgação de um outro decreto, mas esse decreto exalta ao Senhor. Declara a vitória do Senhor. Promulga um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel. Todo o domínio do meu reino, esse decreto vai chegar em toda a área do domínio da Babilônia. Aonde os exilados estão? Na Babilônia. Então todo cidadão de Judá e Jerusalém que está exilado na Babilônia vai pegar esse texto e vai ler. E quando ele lê, ele vai estar vendo uma mensagem sendo declarada. Uma mensagem. Uma de que o Deus que é poderoso para livrar um homem da cova dos leões é poderoso para livrar o seu povo Israel do cativeiro babilônico. É isso que eles estão lendo. Perceba? Imagine agora, faça esse exercício de se transportar naquele tempo e imaginar o que o homem judeu de Judá e Jerusalém, de Israel, que está ali exilado na Babilônia,
quando ele lê essa história, como ele está lendo isso. Ele está lendo, bom, se Deus é poderoso para livrar um homem de forma sobrenatural do meio de uma cova cercado por leões, ele olha para um lado, olha para o outro e diz assim, Deus também é poderoso para me livrar do cativeiro que eu estou vivendo, dessa vida de escravidão, dos leões que me cercam, da Babilônia e seu império. Deus é poderoso para me resgatar daqui. É isso que eles estão vendo. Eu vou ler um outro texto que aí vai ficar mais claro. Se você tem alguma dúvida disso, vai ficar mais claro. Mas ainda não. Eles estão lendo e estão vendo isso. Deus é poderoso. Deus é poderoso para nos livrar dessa situação terrível que a gente está vivendo. Cercado por leões, famintos que desejam nos destruir. Mas Deus pode nos livrar como livrou seu servo. Então o que eu e você precisamos? Porque todo o texto tem a grande ideia, mas tem uma resposta desejada. O texto tem uma mensagem sendo transmitida, mas a Bíblia não é como um livro de história que apenas conta um conto. A Bíblia conta uma história, transmite uma grande ideia, mas exige de nós, dos seus leitores, uma resposta. Qual resposta você acha que o povo deveria dar então a esse texto? Imaginando eles lá no cativeiro babilônico. Vamos deixar eles falar. Qual a resposta? Qual a resposta? Imagina que você é um exilado lá de Judá e Jerusalém, está lá no exílio, acabou de ler esse texto igual a gente leu. O que você acha que esse texto esperaria de você? Eu vou orar. Eu quero Ele. Esse Deus é o nosso Deus. E esse Deus ainda faz milagres. Olha o que ele fez por Daniel. Olha o que ele fez no capítulo 3 por Sadraque, Mesaque e Abednego, e que outro decreto também foi promulgado na época de Nabucodonosor. Esse Deus ainda faz milagres. Nós nos esquecemos desse Deus, abandonamos o Senhor, demos as costas para Ele, mas esse Deus ainda zela por nós, esse Deus ainda zela pelo seu povo. Esse Deus ainda está olhando por nós, é por isso que Ele não deixou Daniel morrer naquela cova, e Daniel orava. Toda a trama tem a ver com oração. E você acha que é um mero acaso? É claro que não. É claro, é óbvio que não. É óbvio que não. A gente vai ler um texto que prova isso ainda. Mas só para adiantar, veja só, eles estão lá exilados, há uma promessa a se cumprir, e Deus, naquele tempo da promessa, levantou um intercessor, Daniel. É isso que a gente está vendo acontecer. Estamos juntos? Amém? Estão comigo? Daniel está orando, ele está insistindo em oração ao Senhor. E no que ele está orando ao Senhor, você acha que é à toa que pessoas se reúnem em secreto para tramar uma emboscada, para matar aquele homem que se dispôs a orar pelo seu povo? Você acha que é à toa? Você acha que tudo que a gente está lendo nesse texto é só humano? Homens, pastor, é igual os homens lá no meu trabalho que fazem uma emboscada para mim, para me tirar um emprego, para que eu seja um desempregado. Não, vamos aprofundar nossa relação com Deus? Vamos pensar além do material, do humano, do mundano? Vamos olhar com os olhos espirituais para esse texto? Aqueles homens estavam sendo enviados ali pelo diabo para silenciar uma voz que se dispôs a interceder. Alguém que se dispôs a orar pelo que estava acontecendo. Vamos lá, vou mostrar isso para você. Vira a página aí no capítulo 9, por favor. No capítulo 9. No capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre o reino dos babilônios. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, segundo o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, que as desolações de Jerusalém durariam 70 anos, e então voltei o rosto ao Senhor para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, com pano de sacos
e cinza. E aí, a partir do verso 4, começa então a narrativa a respeito de qual foi essa oração. Vamos ler só o início dela. Orei ao Senhor, meu... Não, pode deixar que eu vou ler. Orei ao Senhor meu Deus e confessando disse: ó Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Pecamos e praticamos o mal, agimos com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas normas. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em seu nome aos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a vergonha, como hoje se vê. Os homens de Judá, os moradores de Jerusalém e todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras para onde os têm lançado por causa das suas transgressões contra ti. Ó Senhor, a vergonha pertence a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, já que nos rebelamos contra ele. Por que Daniel está orando? Volta um pouquinho lá na sua Bíblia, no capítulo 6. Primeiro, só para a gente entender o tempo. Embora o capítulo 9 venha depois do capítulo 6, o que acontece no capítulo 9 está explicando a conduta de Daniel no capítulo 6. Tá certo? Deu para entender isso? Como é que a gente pode provar esse tempo? Porque o início do capítulo diz: pareceu bem a Dario. E é o rei que ele está dizendo lá no capítulo 9. Então, no capítulo 9, Daniel deixou para contar depois o motivo pelo qual ele orava. Primeiro, ele se dedicou apenas a contar o que aconteceu. O que aconteceu foi isso. O porquê aconteceu vem no capítulo 9. Agora, quando eu e você estamos lendo esse capítulo 6 e a gente chega no verso 10, eu não sei você, mas eu fico sempre assustado quando leio esse verso. Porque diz assim: quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e como antes costumava fazer, 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Ou seja, é como se ele dissesse para mim e para você: não mudou nada, absolutamente nada na vida dele. Ele continuou fazendo o que ele já vinha fazendo. Na verdade, já vinha fazendo há alguns anos. Essa busca intensa pelo Senhor já tinha algum tempo. Agora, por que isso? Vamos a Jeremias. Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29. Lá no capítulo 9, a gente leu que Daniel estava lendo o livro de um profeta, quando ele atinou que o tempo determinado para a Babilônia estava acabando. Você lembra quem era esse profeta? Jeremias. Então, qual foi o texto que Daniel leu? A gente vai ver isso agora. Qual foi o texto que Daniel leu? A partir do verso 10. A partir do verso 10. A gente vai ler do 10 até o verso 15. Aliás, até o verso 14. Jeremias 29, verso 10. Amém? Não, Jeremias 29. Jeremias 29. Eu falei 9? Perdão. Jeremias 29, a partir do verso 10. Amém? Diz, porque assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos designados à Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito e vos trarei de volta a este lugar. Do que é que Jeremias está falando? Jeremias está dizendo que quando se completar o tempo determinado para a justiça do Senhor a respeito da Babilônia, ele trará os exilados da Babilônia para este lugar. Este é um pronome demonstrativo. Significa que ele está falando do lugar aonde ele, Jeremias, está. Certo? Não é o lugar aonde os exilados estão. Não é ali ou aquele lugar, mas é este lugar. Entende? Este lugar aonde ele está. E aonde Jeremias está? Em Jerusalém. Então está dizendo, olha, quando completar o tempo, Deus trará seus exilados de volta para Jerusalém. Isso é uma boa notícia, não é?
para quem foi expulso da sua terra, obrigado a servir numa terra estranha como escravo, é claro que isso é uma maravilhosa notícia. Agora, a coisa melhora ainda mais. Verso 11. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança para um povo que está sendo escravizado. Para um povo que está sendo escravizado. Verso 12. Então me invocareis e vireis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha que promessa extraordinária. Vocês vão orar e eu vou ouvir vocês. Quando Deus usou Isaías, lá no capítulo 59, ele diz assim, olha, vocês oram e ele não ouve vocês. Sabe por que Deus não escuta vocês? Por causa do pecado de vocês, porque seus pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Agora Deus está dizendo assim, quando se completar a justiça, eu vou exercer misericórdia sobre vocês. E misericórdia de tal maneira que mesmo vocês não merecendo, quando vocês orarem, eu vou ouvir vocês. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Isso deveria mudar a nossa vida de oração. Isso deveria mudar a tua relação com Deus na oração. Porque Deus está dizendo assim, olha, quando você orar, você pecador, falho, fraco, miserável, pobre, cego e nu, que merecia a minha justiça, mas quando você orar, quando você clamar, eu vou ouvir você. Não porque você mereça, mas por causa do meu amor leal. Nas nossas traduções aparece como misericórdia. Mas no hebraico, muitas vezes, a palavra ali não é misericórdia. Está falando de um amor leal, ou seja, do amor que não abre mão da sua aliança. Lealdade é isso. Deus não abriu mão da sua aliança. Israel se prostituiu e adulterou o Senhor, mas Deus não abriu mão da sua aliança. Olha que convite. Então veja, imagina Daniel lendo isso aqui. Vireis a orar a mim e eu vos ouvirei. Verso 13. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei dentre todas as nações, de todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para esse lugar de onde vos exilei. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que Daniel está apegado à oração, entende? Ó, guarde isso, que eu já estou caminhando para o final, e aqui eu vou fazer uma ponte para aplicar algo importantíssimo para a nossa vida como igreja hoje. Guarde isso. Imagina Daniel primeiro lendo isso aqui. Daniel está lendo. E aí ele diz assim, o próprio Deus, grande, maravilhoso, extraordinário, majestoso, soberano, esse Deus vai se deixar ser encontrado por mim? Vermezinho de Jacó? Sim, ele está lendo isso. Só que há uma condicional, você percebeu isso? A partícula C aí. Verso 13. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. A condição é todo o coração. Não é qualquer tipo de busca, mas uma busca intensa, fervorosa, desejante, sincera, sem cera, sem maquiagem, sem projeção pública. Daniel não está orando em praça pública, Daniel está orando no quarto. Lá não tem espaço para performance. No quarto, eu e você nos apresentamos diante de Deus sem projeção de uma imagem para ser aceito pelas pessoas. No quarto, eu e você nos apresentamos diante de Deus sem nenhuma cera. Ali está quem você é. E é com aquele ser que Deus se relaciona. E Deus se relacionava com Daniel dessa maneira, com quem ele era ali. E Daniel, percebendo isso, o que ele faz? Ele se agarra ao Senhor, ele se agarra a essa promessa, e ele diz assim, bom, eu entendi, o tempo está acabando, Deus vai resgatar seu povo, Deus vai livrar os cativos da Babilônia, e eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo, eu não quero perder a chance de também ser encontrado pelo Senhor nesse tempo, quando Deus vier resgatar os seus daqui. Senhor, olha para mim, não me deixa aqui não, Senhor, não me deixa aqui, Senhor,
Me leva também, Senhor, eu quero ir, Senhor, eu quero ir. Aí o que Daniel faz? Ele começa a orar, ele começa a buscar, ele começa a clamar ao Senhor 3 vezes no dia. Dá uma ideia para nós de que não é uma busca superficial, não é uma busca ocasional, é uma busca intensa, é constante, é frequente. Ele está buscando por quê? Porque quando Deus cumprir a sua promessa, ele não quer ficar de fora. Irmãos, em nome de Jesus, nós também temos uma promessa. Temos uma promessa de que Deus virá para resgatar o seu povo da Babilônia. Da Babilônia não física, mas de uma Babilônia espiritual que nos cerca. Aonde a todo instante leões famintos desejam nos devorar. E o diabo, como um leão que ruge ao seu derredor, buscando a quem possa tragar. Estou falando o versículo só para você entender claramente o que eu estou querendo dizer. E aí a gente tem uma promessa, aí você temos uma promessa que o Senhor Jesus virá uma segunda vez para resgatar o seu povo do meio dessa Babilônia e levar os seus cativos libertos para a terra que ele prometeu, não para Canaã do passado, mas para Nova Canaã, não para Jerusalém daquele tempo, mas para Nova Jerusalém que desce dos céus, não para o templo que Daniel abria janelas para orar, não, mas para um templo onde o Senhor irá habitar com o seu povo para sempre, eternamente. Eu e você temos essa promessa, mas diante dessa promessa não nos agarramos a Deus em oração, não. Como pode isso? Como pode, diante de uma promessa tão maravilhosa e tão mais extraordinária do que a promessa que Daniel tinha, e isso não move o nosso coração a nos apegarmos à oração? Entende? Isso deveria mudar a nossa relação com Deus. Porque se Deus vier cumprir hoje a sua palavra, porque breve virá e não tardará. Quando Abacuque escreveu, ele disse, breve virá, não tardará essa palavra. Os apóstolos, Paulo, repete essas palavras aos judeus. Para dizer, olha, Pedro repete essa palavra dizendo, ainda que pareça demorada a sua promessa, ela se cumprirá. Deus virá buscar o seu povo, meu irmão, minha irmã. Isso deve nos fazer nos apegar à oração. Clamando a Deus pelos pecados do povo do Senhor, clamando a Deus pelas nossas próprias vidas, nos apegando a Ele como um faminto desesperado se apega a um pedaço de pão. Para que quando Deus cumprir a sua palavra, eu também seja encontrado como aqueles que o Senhor há de resgatar. Não por méritos nossos, não, mas por causa do seu amor leal. Irmãos, está vendo? Nós precisamos orar. Agora eu quero te dizer uma outra coisa. Por que Daniel está orando assim? Por que ele entende o que Jeremias escreve, só que na hora de executar, ele executa de uma forma toda própria. Diz o texto que ele executa 3 vezes ao dia. Isso representa o Salmo, capítulo 55, verso 17. Depois você pode conferir. Mas eu gostaria muito que você abrisse em 2 Crônicas. 2 Crônicas, como eu disse, a gente vai ler Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 6. A gente vai ler apenas alguns versículos aqui e alguns versículos do capítulo 7. Agora eu quero que os irmãos entendam a forma. Por que Daniel escolheu essa forma? A gente construiu todo esse raciocínio para você entender por que Daniel fez o que fez. Mas agora eu quero mostrar a você por que Daniel fez da maneira que fez. Da maneira que fez. Da maneira que fez é muito importante também. Capítulo 6, primeiro, capítulo 6. A gente vai começar com o verso 17. Capítulo 6, verso 17. Ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se agora a tua palavra que prometeste ao teu servo Davi. Verso 19. Porém, atende a oração e a súplica do teu servo, para ouvires o clamor e a oração do teu servo, faz diante de ti, ó Senhor meu Deus, que os teus olhos estejam atentos dia e noite para este... Para onde Daniel estava virado? Para o templo. Para este lugar onde disseste que porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar.
A oração de Salomão na consagração do templo tem esse detalhe em específico. Aí Salomão começa a pedir uma série de coisas a Deus. Vamos ver, verso 22. Verso 21. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve dos céus o lugar da tua habitação e perdoa. E se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure e vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve do céu e age e julga os teus servos. Agora vamos ao verso 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que levem em cativeiro para alguma terra longínqua ou próxima, não foi isso que eu disse que aconteceu com Israel? Olha o que ele está orando. Salomão está orando centenas de anos antes disso acontecer. Ele está orando. Se caírem em si, na terra para onde foram levados em cativeiro, e lá, né, se converterem, se te suplicarem na terra do seu cativeiro, dizendo, pecamos, nos desviamos e agimos com maldade, e se voltarem a ti de todo o coração e de toda a alma na terra do seu cativeiro, a que os tem levado cativos, e orarem voltados para a sua terra, que destes a teus pais, para a cidade que escolheste, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, defende a sua causa e perdoa o seu povo que tiver pecado contra ti. Ó meu Deus, estejam agora os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Veja o que Salomão está dizendo centenas de anos antes. Quando o teu povo pecar e o Senhor agir com justiça, essas palavras que ele está usando são as mesmas palavras de Deuteronômio, de Êxodo 33, desde Moisés, Deuteronômio 31, Moisés já tinha dito, quando vocês pecarem, Deus vai mandar vocês para longe dessa terra. Deus vai expulsar vocês desse lugar. Aí ele está dizendo, olha, Senhor, mas quando isso acontecer, lembra do seu amor leal, lembra do seu amor leal, lembra do seu amor leal. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Agora, capítulo 7, verso 11, texto que a gente conhece bem. 7, verso 11, Segundas Crônicas. Assim Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar os gafanhotos para que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo, para que o meu nome seja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Quanto a ti, só até o 16. O que ele está dizendo? O que a gente precisa entender? Daniel faz o que faz, porque agora, ele diante daquilo que ele sabia que tinha que fazer, ele escolhe a maneira de fazer, e a maneira de fazer que ele escolhe é baseada na palavra de Deus. Então ele recorre a uma promessa feita pelo Senhor, e vai fazer as suas orações pautadas nessa promessa, porque ele entendeu o quê? O povo pecou contra o Senhor, Deus espalhou seus exilados, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. É por isso que no capítulo 9, depois lê a oração de Daniel toda em casa, você vai ver, ele se humilha, ele chora, ele lamenta diante do Senhor, ele pede, ele clama para que Deus ouça a sua oração, para que Deus atenda a oração do seu povo, para que Deus perdoe os pecados de Judá e de Jerusalém, da nação de Israel. E ele se apega a isso.
E ele está apegado àquilo. E se Deus falou que era para olhar para o templo, o que ele vai fazer? Vou abrir as janelas e vou fazer. Agora veja só, irmãos. Eu e você precisamos abrir a janela da nossa casa e pensar, né, para onde é o templo de Jerusalém e abrir a janela? Não, não é isso. Não é isso. Mas para onde a gente deve olhar agora quando a gente ora? Para onde deve estar o olhar da sua igreja quando o seu povo, que se chama pelo seu nome, clama ao seu Senhor? Aonde deve estar os nossos olhos? Não mais no templo de Jerusalém, não. A presença de Deus foi vista não mais no templo, mas na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus. A presença de Deus encarnou em forma humana. O próprio Deus encarnou em forma humana. E agora eu e você devemos olhar para a cruz. Nós não nos voltamos para o templo de Jerusalém. A gente não levanta a bandeira de Israel no culto, né? Não toca chofar, não usa kippah. Não há necessidade mais disso. A necessidade minha e sua é de um Salvador, e é por isso que eu e você, quando oramos, devemos olhar para aquela cruz. Para que Deus se lembre do seu amor leal. Porque os méritos não são meus e teus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que nós pecamos contra o Senhor. E ali na cruz manifesta toda a justiça de Deus. Quando Israel olhava, pensava no templo destruído, o que eles olhavam? Toda a justiça de Deus. Quando eu e você olhamos para a cruz, vemos toda a justiça de Deus. Sendo o pecado do homem sendo punido de forma cruel, de forma categórica. Deus está celebrando a sua justiça em Jesus. Mas também, Deus ali em Jesus está celebrando o seu amor leal. Então, quando eu e você nos apegamos a orar ao Senhor e começamos a orar a Ele, clamando pela sua graça, pelo favor imerecido sobre nós, olhando para Cristo, apegados à oração dia e noite, para que o Senhor então ouça a nossa oração e decida responder com poder e graça. Irmãos, eu já estou caminhando para o final, mas quero ler para você 2 frases que anotei de grandes pregadores sobre esse fato. Você ora para onde está o seu rosto. Perdão, você ora para onde o seu rosto está voltado. Como assim, pastor? Bom, Daniel orava voltado para onde? Jerusalém. Ele poderia estar orando voltado para a Babilônia. Deixa eu construir com você um cenário hipotético aqui. Pai, Deus, me abençoa nesse lugar, faz eu prosperar. Que eu construí uma casa boa, agora eu quero construir uma melhor. Deus, me abençoa nesse lugar. Ó, tem os homens maus aí querendo me perseguir. Senhor, manda fogo do céu, destrói logo essa gente toda. Destrói logo esse povo todo invejoso do cargo que eu consegui, porque eu estudei, eu trabalhei, eu fiz por merecer esse negócio. Senhor, é isso que Daniel está orando? Mas você ora voltado para onde está o seu rosto. Para onde está voltado o seu rosto? Para a Babilônia ou para Jerusalém? Para o mundo ou para a eternidade? Para aquilo que o mundo pode oferecer ou para a cruz? Para onde está voltado o seu rosto determina a qualidade da sua oração. Deu para perceber? É muito simples. Muito simples. A perspectiva determina o resultado. Quando olhamos para o Senhor em busca de orientação e ajuda a cada dia, sabemos que o que quer que aconteça, as nossas vidas estarão nas suas mãos. E por isso nós não temos nada a temer. D.L. Moody escreveu o seguinte, ele diz assim: a verdadeira fé é a fraqueza do homem apoiando-se na força de Deus. Daniel sabia que ele era fraco humanamente falando para enfrentar aqueles homens. Mas por outro lado ele também sabia que Deus era suficientemente poderoso para derrotar todos os que se opunham a ele. Irmãos, você acha mesmo que Daniel venceu aqueles leões dentro da cova? Para pensar um pouquinho no que a gente leu. Aqueles leões tinham sido vencidos muito antes, sabe aonde? No quarto. É no quarto onde você vai vencer os leões. Não é na cova.
você vence eles primeiro no quarto, no secreto, na oração, no clamor, na súplica. É ali que a gente vence os leões. Porque ali Deus se manifesta quem você é e Deus se dá a conhecer a você. É ali que Deus move o nosso coração no desejo, no sentimento certo, correto. É ali. E sabe, irmãos, infelizmente, muitas vezes nós estamos tão distantes da oração que a gente não consegue nem entender a importância do que está sendo dito aqui. Estamos tão distantes dessa vida devocional que a gente não consegue nem perceber, enxergar o valor disso. Sabe por que a vida de Daniel era preciosa para Deus? Sabe por que Deus fez questão de livrar Daniel? Não é porque Daniel merecesse, não. Deus age conosco por meio da sua graça, não é mérito humano. Mas eu creio firmemente que Deus livrou a vida de Daniel. A vida do seu servo era preciosa aos seus olhos. Porque para Daniel, nessa vida, não havia nada mais precioso do que a presença de Deus. Não tinha nada que seduzisse mais o coração de Daniel do que o desejo de conhecer o Senhor e de fazer a sua vontade. Você tem dúvida disso? O homem está diante da morte certa e ele ora. Percebe? E ele ora e ele se apega a Deus. A nossa vida se torna preciosa aos olhos do Senhor quando não existe mais nada nessa vida que atraia tanto você do que a presença de Deus. Você precisa desejar o Senhor, e se o Senhor não é o desejo do seu coração, ore para que seja. Ore para que o Senhor seja um desejo do seu coração. Ore para que você ore mais. Peça a Deus que te alimente com fome e sede de orar. Peça a Deus que te alimente com fome e sede da palavra. Peça a Deus que mova você na direção do quarto, de joelhos dobrados, em humilhação, com a cara no pó, reconhecendo a sua total dependência dele. Ore por isso. Pastor, eu não sinto isso. Ore por isso então. Clame a Deus por isso. Porque isso simplesmente não nasce em nós, nosso coração é caído. Mas é o Espírito de Deus em nós que nos conduz em movimento na direção do que o Senhor deseja. Daniel tinha entendido isso, é por isso que Daniel se dedica tanto na Babilônia. Você acha que Daniel quer a prosperidade da Babilônia? Esse povo que matou seus amigos, seus irmãos de infância, sua família, o exército, o seu templo. Você acha que ele quer isso? Não. Mas sabe por que ele dá o seu melhor? Porque Deus é glorificado cada vez que a gente dá o melhor naquilo que a gente faz, no que Deus permite que venha à nossa mão, e a gente faz o melhor que pode, e no que fazemos aquilo, Deus é glorificado. Daniel queria glorificar ao Senhor em tudo que fazia. Então Daniel entendia que se aquilo tinha chegado às suas mãos, ele ia fazer o melhor que ele podia para isso. A vida de Daniel era preciosa, é claro que era preciosa. Agora entenda, não é porque a vida de Daniel é preciosa que ele vai livrar Daniel da cova. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. Deus não livrou Sadraque e Mesaque da fornalha, mas livrou-os na fornalha. Jesus não livrou os discípulos de passarem tempestade, mas livrou-os na tempestade. E assim também é com as nossas vidas. Nem sempre Deus vai nos livrar das tribulações, não. Porque Deus tem um propósito maior de glorificar o seu nome, assim como glorificou na vida de Daniel e no povo de Israel que estava exilado na Babilônia. Então Deus tem um propósito maior. E muitas vezes, no cumprimento desse propósito, Deus vai levar a mim e a você por lugares que a gente não quer ir, a fim de glorificar o seu nome. Estou falando de tribulação, para ser claro. Estou falando de dificuldade, de privação, de aperto, de leões famintos querendo te devorar. Mas para que Deus glorifique seu nome. Para que Deus glorifique seu nome. Amados irmãos, eu e você precisamos nos apegar à oração. Eu e você temos uma promessa muito mais extraordinária do que Daniel tinha. A promessa da vida eterna, da segunda vinda do Cristo. É por isso que eu e você precisamos nos apegar nesse tempo à oração. É por isso que nós precisamos nos vestir de pano de saco e cinza em humilhação e arrependimento ao Senhor, para que Deus salve o seu povo nesse tempo. Precisamos orar, precisamos voltar ao quarto de oração. Precisamos fazer disso uma prática constante, não mais superficial. Precisamos disso. Como igreja, nesse tempo, nós carecemos disso, mais do que qualquer outra coisa.
mais do que qualquer outra coisa. Eu não tenho dúvida disso. Que o maior problema da igreja hoje não é falta de recurso para a obra, não falta dinheiro, não. O maior problema da igreja hoje não é falta de mão de obra capacitada, não. O maior problema da igreja hoje é que os nossos olhos estão secos demais, nosso coração se esfriou e nós perdemos o amor das primeiras coisas, da oração, da palavra. Perdemos o amor da descoberta, de conhecer ao Senhor. Esse é o problema da igreja. É por isso que a gente tem tudo que a igreja primitiva não tinha. A gente é mais rico do que a igreja primitiva jamais sonhou. Mas eles tinham o que a gente não tem. Eles tinham poder do alto. Nós precisamos de poder do alto. Só o poder do Senhor vai salvar os pecadores. Só o poder do Senhor vai transformar a minha vida e a tua vida. Só o poder do Senhor vai fazer com que você crie desejo e interesse pelas coisas do Senhor. Amém? Deus nos abençoe.